todos esses estatutos e dirão: este grande povo é realmente sábio e entendido. O termo aqui do início do versículo é: guardai-os e praticai-os. Você vai ver, e eu também, que aqui essa dupla ação de guardar e fazer vai exigir de mim e de você um esforço. E esse esforço, o Léo pela manhã me deu aquilo que talvez estava faltando para melhorar o contexto. Porque guardar e fazer, essa soma é a mesma soma de fé e obra, Léo, que você citou. Fé e obra é a mesma coisa de guardar e fazer, exigido aqui por Moisés. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, nós queremos exaltar o teu nome, glorificar a ti, agradecer a ti pelo benefício do Shabat, o benefício que nós temos de reunirmos com os nossos irmãos, de estarmos em um só pensamento, uma só Torá, um só Elohim, um só servo de Adonai, que é o nosso Adão Yeshua, que nos conduz à verdade da tua palavra, ensinando e praticando para que nós pudéssemos observá-lo e fazer de melhor maneira possível. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor forneceu no dia de hoje, pelos eventos da tua casa. Nós sabemos que tudo foi programado por ti, mesmo que nós tenhamos a nossa interferência, mas nós sabemos que o Senhor cuida de todas as coisas. Por isso que o Senhor nos diz que o Senhor é quem reina, e nós cremos nisso. Venha reinar sobre nós, reina sobre a tua palavra, reina sobre esta casa, protegendo, ó Pai, os atos da tua casa, desde a entrada à saída desta casa, seja protegida por ti, para que aquele, ó Pai, o incircunciso, aquele que tem a intenção de causar bagunça, desordem, não venham, ó Pai, se aproveitar e dar oportunidade de estarmos aqui. Mas se tiverem oportunidade de ouvir a tua palavra, eles serão recebidos, ó Pai, e assim introduzidos na tua presença. Pai, muito obrigado. Seja conosco nesta tarde, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Então, guardar e fazer vai exigir para mim e para você um esforço que se condiz fé e obra. O guardar, dentro do conceito comum, é fácil, né? É vigiar, proteger, é tomar conta, zelar. O conceito ele é simples, e vigiar vai falar de uma torre alta, uma torre de vigia. A expressão mais utilizada na Torá é chamar, e traz a ideia de exercer grande poder sobre. Quando eu estava observando esse contexto aqui de exercer grande poder sobre, é a mesma coisa que vai exigir de você um esforço na execução de guardar e fazer a obra de Hashem, de guardar e fazer a Torá. Então, chamar exige para mim de você um exercício, uma ação. É como se você tivesse que realizar uma tarefa. Isso tudo é o conceito de guardar, que é chamar. Nós não estamos vendo o conceito de fazer, mas o próprio conceito dado pela Torá, ela traz em si esse encargo de você guardar e executar. Então, quantas vezes que você vê e observar que o Eterno manda guardar, ele está mandando você guardar, mas executar. Senão você guarda e não faz mais nada. Tem aquele texto de Yeshua, né? Que ele manda a pessoa guardar lá aquele dinheiro, os talentos, isso, obrigado. E aqueles que guardaram, fizeram prosperar, e um que só guardou. É a mesma coisa daquele que vem aqui no sábado, estuda a Torá no sábado conosco, fica aqui conosco e durante a semana se tranca em casa ou no seu trabalho, não faz mais nada. Não pensa na própria Torá e muito menos em praticar a Torá. Então, para nós, o guardar já incube todas essas coisas. O chamar já diz isso. Os estudiosos dizem que esse termo alcança o desempenho de uma ocupação sagrada.
Olha só que interessante, não só em guardar, mas o termo em si traz essa incumbência que eu preciso fazer um esforço, uma tarefa, realizar uma função, e essa ocupação para a Torá, ela é sagrada. É a mesma função dada lá em Gênesis capítulo 18. Não precisa ir lá que eu vou fazer a leitura aqui. Quando é para a descendência de Abraão, ele usa esse termo, chamar. Ele diz assim no verso 19: sim, eu penetrei para que ordenasse a seus filhos. Ele estava dando uma ordem aos filhos de Abraão, a descendência de Abraão. Capítulo 18 de Gênesis. Você e eu conhecemos muito bem esse capítulo. Ele diz assim: sim, eu penetrei, verso 19, para que ordenasse a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardassem a estrada de Adonai, para realizar a justificação e o julgamento. O Paquião, ele tem aqui duas funções que ele manda: guardar a estrada e realizar a justificação e o julgamento. Isso é chamar, isso é guardar e executar, a fim de que Adonai faça cair sobre Abraão, sobre ele, o que lhe prometeu. Você vai ver que o profeta Ezequiel, ele vai também utilizar essa mesma expressão. Vai lá para você ver em Ezequiel capítulo 11, por favor. Então, quando a Torá de Moisés é anunciada ali, ele já anuncia com essa incumbência de guardar e fazer fé, adesão e obra, execução, uma tarefa. O profeta Ezequiel no capítulo 11, depois nós vamos no capítulo 37, só para você ver aqui no verso 19. Ezequiel 11, 19. Por que isso é importante nós observarmos isso na Torá e nos profetas? Porque você vai ver Yeshua e os discípulos trabalhando nisso aí o tempo todo. Ezequiel capítulo 11, verso 19, diz assim: então eu lhes darei o mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra. Lembra que nós estudamos pela manhã as obras da carne? Ele está falando a mesma coisa. Vou tirar de você um coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Ele está praticando aqui o chamar, guardar e fazer o tempo todo, está vendo? Guarde os meus juízos e executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Elohim. Vai novamente aqui, mais à frente, ou melhor dizendo, no capítulo 37 do profeta Ezequiel. Ele vai falar sobre Davi, capítulo 37, verso 24. Ele diz assim, olha: o meu servo Davi será rei sobre todos eles, será seu único pastor, andarão nos meus juízos e os guardarão, os meus estatutos e os cumprirão. Então você vê que desde a Torá e o Deuteronômio serve como referência para os profetas, para que eles pratiquem exatamente aquilo que Moisés está ensinando a essa geração que vai assumir a posse da terra. Eu disse sim que Moisés está ali estimulando os guardadores de Torá. Aquele que tem a Torá no seu coração, ele vai estimular para que você e eu venhamos fazer, não simplesmente guardar, mas executar a Torá. Você precisa ir comigo lá em Hebreus capítulo 10, por favor. Você vai ver aqui que Paulo vai usar esse mesmo como ensino, esse mesmo estímulo. Hebreus capítulo 10. Guardar e fazer, fé e obra. Eu falei Hebreus, né? Hebreus 10. Hebreus lá no final.
Aqui no verso 22, nós vamos fazer a leitura. Pode até começar do 19, né? Mas olha só, diz assim no verso 19: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Yeshua, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Elohim, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, está vendo? Emuná, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ele está falando o quê? Que eu preciso ter uma adesão, uma fé, mas que eu preciso que essa adesão seja de acordo com a Torá, tem que ser purificada. Olha o 23: guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Está vendo? Ele vai fazer o mesmo discurso que Moisés. Ele vai estimular os seus ouvintes à prática das boas obras. Ele diz assim, ó, não deixando de congregarmos, como é de costume de alguns, né? Porque se reúnem em grupos pequenos e não passam a congregar, não passa a estimular o outro, como é de costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Se você ouviu, guardou e não praticou, é isso que está falando aqui, olha, você voluntariamente continua pecando, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade. O 27, mas pela expectação horrível de juízo e a dor de fogo, que há de devorar os adversários. Aí, a Torá, tanto a Torá quanto os profetas, quanto os de Yeshua e seus discípulos, vai exigir de nós essa formulazinha: fé e obra. Fé e obra. No hebraico, fé e obra, se você somar essa equaçãozinha aqui, ela vai dar emuná, uma adesão. Adesão é uma confiança, uma obediência, é uma prescrição de achar graças aos olhos de Hashem. Isso que é fazer uma adesão. Isso que é emuná. Emuná não é só simplesmente você ter fé, uma adesão a Hashem e a sua obra. Não, você precisa ter uma adesão a Hashem e fazer a obra. Lembra do chamar? A expressão ela é única. Não precisa eu falar bem assim, olha, você aderiu à Torá e morre aí. Não, você aderiu à Torá, mas você precisa executar a obra. Volta lá aqui em Hebreus, olha no capítulo 11 para você ver. Aí você conhece. Os cristãos chamam aqui de galeria, eu acho, corredor, galeria de heróis, né, da fé. Não tem heróis aqui. São homens e mulheres que se despojaram de si mesmo e trabalharam a favor do outro, trabalhando o emuná, a fé e a obra na presença de Hashem. Não tem super-herói. Super-herói tem superpoder. Aí você olha assim, ó, eu não sou um super-herói. Nenhum de nós temos superpoderes, mas nós temos a condição de fazer uma adesão, nós temos condição de aderir e fazer a obra de Hashem. Hebreus no capítulo 1, no capítulo 11, verso 1, diz assim, ó, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Qual é esse bom testemunho? A obra. Você vai ver Paulo ensinando isso daqui a pouquinho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Elohim, de maneira que o visível não foi feito do que se vê.
Ele está estimulando a mim e você na compreensão daquilo que fé. Porque a fé simples, ela é tranquila. Você pega essa cadeira, pastor, eu sempre uso esse exemplo, e você senta nela, você tem a certeza que ela não vai te derrubar. Isso é uma fé comum, que você podemos ter. É uma fé, muitos chamam de fé de tolo, é uma fé comum. Mas a fé ao qual Adonai exige, desde a Torá de Moisés, passando pelos profetas, e agora na Brit Hadashah, que Paulo ensinando aos hebreus, é uma emuná, fé e obra. Não tem como desvincular isso, porque a palavra chamar já estabelece esse vínculo, de você trabalhar, de você aderir à Torá e executá-la. Não tem como você separar isso. Você pode separar, mas isso não é emuná, é uma fé comum que você pratica. Olha lá o verso 6, por quê? Ele diz assim, ora, sem fé, sem adesão, sem emuná, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Elohim creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você só recebe galardão se você trabalhar. Yeshua ensina isso perfeitamente. Sem essa prática de Torá, você não pratica fé, você não pratica emuná, você não pratica uma adesão. Sem esta fórmula, você se torna-se um insensato, diz a palavra, um tolo. Tolo e insensato é praticamente a mesma coisa. Em Provérbio diz que o tolo é aquele que é descuidado. Ele faz adesão, mas sem obra. Ou ele faz uma obra sem adesão a Elohim, sem adesão à Torá, sem os preceitos da Torá. Você vê isso aí constantemente, principalmente quem exerce aí as atividades junto à associação LFB. Você vai ver as associações, as fundações, todas as entidades trabalhando a favor do outro, mas sem esse princípio estabelecido pela Torá. Então, é simplesmente uma obra. Recebe o benefício de governo e tudo, mas é uma obra comum. Não, não é assim para emuná, não é assim para aquilo que Moisés ensina, guardar e fazer Torá. Não é. Vai lá em Provérbios capítulo 14 para você ver isso. Ele diz aqui que o tolo é descuidado, é aquele que ouve e não pratica, aquele que vem, estuda a Torá, Léo, e durante a semana nem olha, nem abre a Bíblia. Tem uns que até deixam aqui, para não ter o trabalho de abrir em casa. Então é assim, é esse cuidado que eu e você precisamos ter. Porque você precisa aderir a Hashem. Olha só, em Provérbios capítulo, eu falei 14, né? Deixa eu ir lá. Yeshua trata essa situação com tanta simplicidade e fácil de entendimento. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Por quê? Porque Yeshua ensina, porque o objetivo de Yeshua é que você faça uma unidade com o Eterno, com o Pai, assim como Ele, seja um só. Aqui no capítulo 14 de Provérbios, olha o verso 15 para você ver. Ele diz assim, ó, olha o verso 14, ele fala assim, dos seus próprios caminhos se fartará o infiel de coração. Está vendo? E o homem bom será recompensado pelos seus. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Em outras versões diz que o tolo acredita em qualquer coisa. Por isso que é uma fé comum. Verso 16, o sábio teme ao Eterno e se desvia do mal, mas o tolo, o descuidado, aquele que age sem pensar, se encoleriza e dá-se por seguro. Ele se dá por satisfeito na sua incredulidade. É o descuidado, é aquele que ouve e não pratica. Vai lá e vem Yeshua falando sobre isso, lá em Lucas capítulo 6, por favor. É aquele que ouve a palavra e não pratica, é o tolo. Por que eu lembrei desse tolo? Porque Adonai falou para nós hoje de manhã, não sejais tolo. Ele está falando disso aqui. Não deixa de praticar, guardar e praticar, fé e obra. Diz assim
Lucas, tem Mateus também, mas nós vamos em Lucas, é o mesmo texto. Lucas capítulo 6, verso 46. Olha aí, ó. Ele fala bem assim. Verso 46 de Lucas. Por que me chamais Adão, e não fazeis o que eu mando? Qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, está vendo o descuido? E cavou e abriu bem fundo, e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundado sobre a rocha. Mas o que ouve e não praticas é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, ou sobre a areia, sem alicerces. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu, e foi completa a sua ruína. Esta é a obra do tolo. Ele é descuidado, ele não observa a Torá, ele não observa os mandamentos prescritos para que você possa fazer a obra com cuidado. Por isso que Moisés vai bater o martelo o tempo todo. Do início de Devarim até o final, você vai ver que ele está exigindo o cumprimento, o exercício da Torá na terra ao qual eles vão possuir. Não há, pela Torá, nós vimos ali pelo o termo chamar, não há como desconectar o eterno, o serviço do eterno e a fé. Não tem como. Vai lá em Efésios, volta lá em Brit Hadashah, para você ver. Depois nós vamos em Tiago, para você ver que sem essa adesão, a minha obra e a sua obra, ela é findada à morte, à destruição. No livro de Efésios, capítulo 2, você e eu conhecemos muito bem esse texto, é um texto conhecido, mas olha no verso, deixa eu ver aqui, 8, vamos no verso 8, até o final aí, verso 10. Efésios 2, verso 8. Ele diz assim, olha que interessante isso aqui, porque isso aqui causa muita contradição, porque aqui muitos que não conhecem Torá, acham que ele está falando de uma coisa só. Ele fala bem assim, ó, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Ele não fala aqui em obra, tá vendo? Ele fala somente da fé. Mas presta atenção. E isso não vem de vós, é dom de Elohim, a fé. Amém. Não das obras, para que ninguém se glorie. Mas quando ele fala aqui, olha, pois somos feitura sua, criados no Mashiach e Yeshua, que vai exigir de mim fé e obra. Então, Paulo aqui não está praticando ou dando uma de louco para ensinar. Ele está falando aqui, olha, que na obra que você faz, você não pode se glorificar. Não pode. Por quê? Porque você tem que fazer por fé. Se você fizer uma obra por fé, não tem como se gloriar nela, perdão. Ele diz assim, olha, porque somos feitura sua, criados no Mashiach, Yeshua, para as boas obras, as quais Elohim preparou para que andássemos nela. Então você e eu somos preparados por fé na prática das boas obras. Mas se eu me glorificar nelas, elas deixam de ser conceituadas como boa. É isso que Paulo aqui está ensinando a Efésios, e que muitos que não conhecem Torá, que não conhecem a exigência de guardar e praticar Torá, entram nessa questão e dizem, não, eu tenho fé, eu creio que Yeshua é o meu Adão e não preciso fazer mais nada. Entro no meu quarto e lá eu fico. Não é assim. A Torá é enfática em dizer, guardai e fazei-o. Por isso que eu falei de manhã que Deuteronômio vai passar como referência
para os profetas, para os estudiosos da Torá, como referência. Quer ver que você vai esclarecer isso na sua mente e na minha também? Vai lá em Tiago, capítulo 2. Léo, se você quiser fazer sua intervenção, fica à vontade, tá? Tiago, depois de Hebreus. Texto também conhecido nosso, né? A Bíblia aqui diz ainda já aquilo que nós estamos falando: fé e obra, fé e obra, fé e obra, adesão e obra, chamar, emunar, só isso basta. Você tem fé? Eu tenho emunar. Então você sabe que é fé e obra. Ele diz assim no verso 14, do capítulo 2 de Tiago. Acharam aí? 14. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Simples, está vendo? Ele vai ensinar isso didaticamente, você e eu vamos entender. Pode essa fé salvá-lo? Ele faz um questionamento aqui para Tiago. Pode salvar só você ter fé e não tiver obras? Verso 15. Se o irmão, olha que interessante, se o irmão ou a irmã estiverem nus, ele vai ensinar Yeshua agora, ó, e tiverem falta de mantimento cotidiano, eles estão sem roupa e sem mantimento cotidiano. E algum de vós disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Você vê o outro, lembra do mandamento do amor, que nós aprendemos semana passada? Está aqui, ó, exigência de fé e obra. Ouvir e fazer, guardar e fazer. Que proveito há nisso, ele diz. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então é o morto que anda, é o morto que come, é o morto que fala, é o morto que reclama, porque só tem nele fé, mais nada. Ele diz assim, olha, crês tu que Elohim é um só, é o errado? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Mas querem saber, o homem insensato, lembra do tolo? Tolo e insensato são as mesmas coisas. O homem insensato, ele diz, que a fé sem obras é inútil. Perdão, vou ler de novo. Mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado, Gênesis capítulo 18 lá que nós falamos, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Já não é vendo Gênesis 18, aqui é Gênesis 20, 21, né? Que tem um texto muito bonito do Perquiavot, é um texto que fala justamente sobre isso aqui, sobre a adesão ao Pai. E os exegetas lá, os estudiosos lá da Torá, eles usam esse aqui, 22, né? Eles usam esse texto de Abraão para dizer que é um com o Pai. É bonito isso aqui. É isso que ele está falando aqui. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura, Torá, está vendo? Que diz a Abraão: Abraão creu em Elohim, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Elohim. Veja então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Se não houver a prática de Torá nas obras que vocês têm, que nós, né, temos que executar, culmina nisso aqui que Paulo está ensinando ali a Tiago.
A fé sem as obras, ela é morta. Então, o exercício da fé é simplesmente a prática das obras, que você e eu precisamos executá-la sempre. Prática de obra o tempo todo. A fé para Yeshua, ela é naturalmente justificada pela obra. Yeshua já compreende isso aqui. Para ele não precisa muito o que explicar, ele é simples, porque ele fala, ele vai identificar em você e em mim se a sua obra é feita com adesão a ele ou não, se é feito de acordo com a Torá. Vai lá para você ver em Mateus, ele ensinando isso aqui. Ele vai ensinar exatamente isso que Tiago está aqui falando. Ou melhor, é Tiago que ensina de acordo com Yeshua, né? Yeshua ali no Mateus capítulo 25, porque o objetivo é alcançar aquilo que a Haftará exige de nós, que nós vamos daqui a pouco nela, para você ver o profeta Isaías falando para nós. Ele diz assim em Mateus capítulo 25, verso 31 em diante. Acharam aí? Vamos fazer a leitura do texto. Diz aí, Mateus 25, verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Está vendo? Ele vai reinar. Todas as nações se reunirão diante dele. E ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele vai olhar quem pratica emuná, fé e obra, ou quem pratica só obra ou só tem fé. É isso que ele vai fazer aqui. Ele poderá, verso 33, ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita, porque ele reina: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Ele vai falar do quê? Da prática do mandamento do amor. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes. Estive enfermo e me visitaste. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Adão, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Você viu que os justos ali não haviam entendido essa questão ainda. E quando te vimos forasteiros, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Ao que lhe responderá o rei: em verdade vos digo, que quando eu fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Ele está falando o quê? Que quando você tem a emunar em você, o guardar e praticar Torá, você pratica para o Messias. Ele está falando que ele está em unidade com a Torá e com o Pai. Quando você faz algum daqueles seus... ao próximo, não é isso que nós aprendemos semana passada? Quando você executa isso ao próximo, esse amor incondicional é exigido por Yeshua. Ele diz assim: olha, você está fazendo a mim mesmo. Então você praticou, guardou e praticou o Torá. Isso aqui é uma das coisas mais bonitas que você pode observar, porque é simples. A palavra chamar é você guardar e praticar. Fé e obra. Não tem como você guardar a Torá e não praticá-la. Porque você acha que guardou, mas você não guardou. Porque se você guardar verdadeiramente, está aqui em capítulo 6, verso 6 do capítulo 4 do Deuteronômio: guardai-o e fazei-o. É a exigência aqui para mim e para você, o estímulo ao exercício do amor. Agora, continua a leitura para você ver. Ao 41, diz assim, verso 41: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Fui forasteiro e não me recolheste. Estive nu e não me vestiste. Enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Adom, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servirmos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes, ele fala, que deixares de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Para habitar com o rei, para habitar no lugar, para habitar junto ao rei, lugar de sua habitação. Então Yeshua está ensinando o mandamento simples da Torá, de guardar e cumprir. É mandamento que ele está ensinando aqui. Ele está tornando a Torá de Moisés mais clara do que Moisés deixou para nós aqui no verso 6 do capítulo 4 do Deuteronômio. Guardar e fazer. Por isso que você vai ver que a Haftará do profeta Isaías é a mesma exigência do profeta. Ele vai falar assim: abandona toda essa adesão de Torá que você tem, que você diz que tem, porque você não faz obra nenhuma. Abandona isso tudo aí, vai praticar o bem, para que talvez você seja estimulado à prática de Torá. Vai lá para você ver Isaías capítulo 1. É a Haftará da porção de Devarim. Ele vai falar para Israel. Ele diz assim, é o Shabat da visão aqui, tá vendo? O capítulo 1 de Isaías, verso 1. Ele diz assim, visão de Isaías. Isaías é o vidente de Adonai, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvido, ó terra. Ele está chamando o que é de mais durável como testemunha nessa questão. Ele diz assim, pois falou o Eterno: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Está vendo? Ele diz assim, que eles não são cumpridores de Torá. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O povo não entende Torá, não entende aquilo que Moisés explana a partir de Devarim de maneira clara e evidente para mim e para você. E nós vemos Yeshua ensinando isso aqui. Ele diz assim, ai da nação pecadora, verso 4, do povo carregado de iniquidade, da descendência de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram ao Eterno, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco. Está vendo a condição física do humano? Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas podres, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa região os estranhos a devoram na vossa presença, e se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como um abrigo na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Eterno dos Exércitos não nos deixar algum remanescente, já seríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Eterno, vós, príncipe de Sodoma. Dai ouvidos à Torá do nosso Elohim, vós, ó povo de Gomorra. Que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Eterno, eu guardo a Torá.
Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, eu guardo a Torá. Não folgo com o sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes à minha presença, quando você vem se apresentar diante de Adonai, ele pergunta: quem requereu isso das vossas mãos? Que vieste a pisar nos meus átrios. Ele está fazendo a referência daquele texto que diz assim: que direito tem de você recitar as minhas leis, as minhas Toratot? Porque não é obediente. Ele fala bem assim: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as luas novas, o Shabatot, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade nem ajuntamento solene. As vossas luas novas, Rosh Hashanah, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já não são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, já não as ouço. As vossas mãos estão cheias de sangue. Está me chamando de criminoso, está vendo? Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem, o exercício do bem para com o outro, para com o próximo. Praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa da viúva. Vinde então e arguir-me, diz o Eterno, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ele fala o quê? Abandonando as práticas que você está acostumado a fazer, sem fé, sem adesão a Adonai, e vai praticar o que é reto, faz uma boa obra. Ele diz: vai cuidar dos órfãos, da viúva, do estrangeiro, para que assim você possa se purificar da ausência de Torá, para que você possa retornar. E fala assim: olha, assim você vai retornar, porque os pecados serão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como os carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me ouvides, comereis o bem desta terra. Ô Léo, tanto de manhã quanto à tarde, ficou marcado bem para mim que o seu ensino, o ensino que veio para nós hoje, girou em torno do verso 6 do Deuteronômio 4, guarda e cumpre, né? Foi o que me saltou aos olhos. Isso, guarda-os e pratica-os, né? Pois esta será a vossa sabedoria, o vosso entendimento, etc. Uma coisa que a gente precisa ficar bem claro, e eu me apoio no Rabi da casa para poder falar uma questão como essa, é porque hoje a nossa vida, Leomar, quando a gente diz assim, eu creio na Torá, eu vivo Torá, eu estudo Torá, ou quando alguém pergunta que história é essa, que fé é essa que você tem, e aí vai acima de toda e qualquer discussão se você é judeu, nasceu judeu, retornou, e independente, quando você fala que você guarda Torá, você está abrindo a boca, eu estou abrindo a boca em cima de uma questão muito séria. Porque se você chegar para uma pessoa que defende uma fé baseada em religião, porque Torá, a gente vem falando isso repetidamente, né? Torá não é religião, né? Ela é a vontade de Adonai revelada aos homens, e tudo que derivou disso, com a concepção humana interferindo, converteu numa religião, numa denominação, numa ideologia, né? Mas quando a gente vê a Torá falando de forma bem clara, né? Você falou de manhã, você voltou à tarde, Deuteronômio 4, verso 6, guarda-os e pratica-os. Você falou bem, o verbo guardar é chamar, ela vem de uma raiz que vai dizer que é aquilo que você traz para você, dentro da consciência, dentro do coração, é uma escolha, você guarda a Torá. Yeshua guardava a Torá. Mas quando ele lá no final do discurso de João, ele vai dizer assim, eu e o Pai somos um. Ali ele está falando da excelência da fé que ele guardava, da adesão dele. Eu e o Pai somos um. Eu não faço a minha vontade, mas faço a vontade do Pai. As minhas palavras não são minhas, mas elas vêm do Pai. Ali ele está testificando da adesão, da fé dele. Quem ele era?
Ele era um ortodoxo, um fariseu, ele era um saduceu, ele era aquele pessoal que João Batista veio, era os... Como? Essênios. Ele está acima disso, ele está dizendo, eu e o Pai somos um. Ele está falando da essência da fé dele. Mas logo no final do discurso dele, ele vai dizer assim, se não creres em mim, creais pelo menos nas obras que eu executo. Porque a minha adesão, Leomar, e a minha fé, ela é particular. Mas ela só é traduzida na sua essência por meio de uma obra. Então Yeshua fala assim, se essa minha intimidade com o Pai incomoda tanto vocês a ponto de vocês quererem me matar, porque eu estou blasfemando por dizer que eu e o Pai somos um, creiais pelo menos nas obras. Porque as obras, quando forem vistas, seria inquestionável a fé do indivíduo. O nosso problema hoje... com a associação LFBT era toda é um zelo com isso daí. É um zelo, porque é este zelo que vai dizer o que ocorre dentro desta casa. Eu falo isso, Léo, de cadeira, porque eu vejo e trabalho com outras associações. Sim. E você vê totalmente o formato de ação diferente. Não da ação social, é ação social. Uhum. Mas no tratamento... totalmente diferente. Então, porque hoje as pessoas querem defender a razão da sua fé. Hoje o que acontece é o presbiteriano que discute com o batista defendendo a sua fé. É o ortodoxo discutindo com o hassidim qual é a sua fé. E Yeshua vai dizer assim, olha para a minha obra e creia nela. Porque quando você olhar uma obra executada em excelência com o que a Torá ensina, é inquestionável a defesa da fé desse indivíduo. Então, discutir fé é uma das coisas mais estúpidas. Existe um ditado que, como é que é? Um ditado popular que diz assim, que futebol, religião e política não se discute. Não, isso é populacho. As pessoas deviam ensinar que a fé não deve ser discutida, porque ela precisa, Leomar, ser testificada pela obra. E aí, voltando no texto do capítulo 4 de Deuteronômio, no verso 6, o verbo pratica ali é o verbo assá. Assá é praticar, cumprir, executar, dar vida a, né? Você praticou algo. Só que quando você vê esses dois verbos caminhando juntos, fé e obras, guardar e praticar, nós temos que entender que este verbo alcança a sua excelência de significado quando você entender que a fé que você guarda, ela só é completa na obra. Então, por mais que você alegue ser um homem de fé, se você não tiver esta execução por meio da obra, a sua fé é incompleta. Então, por que Moisés bota para andar junto aqui? Guarda e cumpre. Por uma questão muito simples, porque você pode esmerar uma vida inteira guardando, mas você não alcança o resultado da guarda se não houver a plena execução dela. Ou seja, a execução vai tornar a guarda excelente. Aí as pessoas ficam nessa briga de defender a fé, quando você deve se esmerar ao máximo na obra. Porque a obra baseada na Torá, ela vai dar autenticidade à sua fé. Então, a autenticidade da fé, ela vem por meio de uma execução que é inquestionável. E Yeshua falou, vocês estão questionando a minha fé, a minha adesão ao Pai. Mas não tem problema, olha para as obras. Ele joga para cima da execução, que seria tão maravilhosa aos olhos de quem estivesse vendo, que a fé de Yeshua depois não seria motivo de discussão, porque eles olhariam para o que foi feito e falariam, ninguém faz isso se não tiver Torá. Eles chegam a essa conclusão. É exatamente. Se não vier, é esse o ponto. Então Deuteronômio vem para trazer de volta à nossa memória todo este compêndio que Moisés vem trazendo de ensino, seja ele mandamento, estatuto ou juízo, para nós entendermos que isso só vai fazer sentido se houver uma aplicação que autentique o que você alega ser a chamada fé que você tem. Se não, Leomar, a gente vai morrer
nas discussões da né? fé. Vamos ficar igual aqueles... E aí você olha aí a internet hoje jorrando, pastor discutindo com rabino, rabino discutindo com muçulmano. E a internet fica botando essas discussões que Yeshua desconsidera como válidas e pede para mostrar a obra. Se um desses intermediadores, desses debates que botam, virasse e falasse assim, qual é o resultado da sua fé? Ele ia botar todos os convidados numa situação bem difícil. Porque eles iam sair da discussão da intelectualidade e iriam para uma discussão prática. Onde termina essa sua fé? Ponto. Mas nenhum deles se preocupa com isso, porque eles querem discutir aquilo que é indiscutível, que é a fé, que é abstrato, que é a adesão ao Pai, que o próprio Yeshua foi questionado pelos seus. Se nós formos cair nesse problema, Leomar, onde nós pararemos? Agora, se nós enfiarmos a cara num trabalho via Aleph Bet, que nós ali mostrarmos a uma sociedade a origem da nossa fé, isso aí. É lá na Torá, por meio de uma obra excelente, a discussão se a casa é messiânica, se ela vai ser reconhecida por Jerusalém, essas coisas que acusam a casa, porque tem uma mulher à frente da casa, que botam em xeque o real valor de Torá que se dá a esta casa, né? Quando olharem a obra, Leomar, feita com excelência, quem vai se levantar contra essa casa? É o que eles mais perguntam, cadê o rabino da casa? Aí você tem que dar aquela explicação. Aí você tem que mostrar a obra da casa. A obra vai autenticar o rabino. Nós vamos mostrar a obra, o rabino não veio ainda, mas ele retornará. Ele já veio, mas retornará. Eu ia concluir, Léo, mas você já fez essa conclusão, na questão da unidade. Porque Yeshua ali no capítulo João 17, né? Yeshua fala nessa questão dessa unidade. E o interessante é que ele fala assim, lá no verso 7, deixa eu ver se eu tenho aqui. No verso 1 do capítulo de João, ele fala bem assim, eu vou concluir aqui, tá, irmãos, por causa do horário. Diz assim, assim fala Yeshua, ele eleva os olhos para o céu e diz, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o teu filho te glorifique. Parece que Yeshua falou assim, olha, se você me glorificar, eu também te glorifico. Parece uma transação, um acordo, né? Uma troca, né? Entre Yeshua e o Pai, mas não é isso. Quando ele fala, glorifica o teu filho, ele fala assim, autentica a minha obra, porque o seu nome é glorificado nela. De maneira espetacular, Yeshua vai dar introdução à conclusão do seu trabalho, junto com os discípulos, tudo nesse versículo aí. Pai, chegou a minha hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Simples, eu nunca tinha entendido isso, entendi hoje, essa madrugada, lendo e observando isso, que ele vai falar logo depois, eu ia falar nessa questão da unidade, né? Que o cristianismo fez uma bagunça nisso aqui, chamando o Yeshua de Deus, e ele vem separando isso, e ele começa assim, glorifica o teu filho para que você seja glorificado. Fala. No cartório do ouro. Como? No cartório aqui, qualquer cartório que você vai sim, tirar uma cópia autenticada. Lá, não sei se você já leu, lá está escrito assim, dou fé. O próprio tabelão ali vai dou fé, então ele vai autenticar falando que aquela pessoa é dona daquela. Eu vou chamar a atenção aqui no Êxodo 19, né, que Moisés vai estar falando assim, Yeshua vai estar falando através dele, igual você falou, pela parte da manhã, e vai fazer ecoar, né? É isso que Moisés está ali, ele vai amplificar a Torá para entendimento. Em Êxodo 19, ele fala assim, agora pois. Aonde? 19:5. Agora pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardares a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar. Então é essa a situação na qual ele está falando. Olha, essa é a minha obra que eu estou garantindo a vocês. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino sacerdotal, sacerdotes, nação santa.
são estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos dos povos e expôs diante dele todas as palavras que o Eterno lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Eterno falou, faremos. Isso, aqui é um princípio. Ali a Adonai que está dando o contrato. É a mesma coisa, um contrato em branco para Israel. Israel tem que assinar esse contrato. Ele falou que assina. Depois lá na frente vai falar: faremos e obedeceremos. Amém. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós te abençoamos nesta tarde, glorificamos o teu nome, santificamos a tua presença no meio de nós. Muito obrigado pela tua palavra, pelo entendimento que o Senhor tem dado a cada um de nós, que nós possamos prosseguir nessa unidade com o Mashiach, para que também a Torá venha se fazer verdadeira em nós e as nossas obras possam justificar, ó Pai, toda a adesão que nós temos em Ti. Fala ao nosso coração particular, mas também fala como congregação diante da Tua presença. E é em nome de Yeshua que nós louvamos a Ti. Amém.